Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira. Sexta-feira é o dia da preparação, né? Preparação para o Santo Sábado do Senhor, né? Está lá no quarto mandamento da lei de Deus. Dentro daquilo que nós nos propusemos, já finalizamos o Antigo Testamento, contextualizando cada livro. E vamos tratar agora do Novo Testamento, né? E o Novo Testamento, nós poderíamos dizer o seguinte: nós temos algumas divisões. Por exemplo, os evangelhos, né? Eles tratam da manifestação da salvação, e são 4. O livro histórico, que trata da propagação da salvação, resumidamente falando, obviamente. Os livros doutrinários, né? Que tratam da explicação da salvação, né? Que são as cartas paulinas. Os livros doutrinários que tratam da explicação da salvação, como as cartas gerais, né? Tiago, Pedro, João e Judas. E o livro profético, que é o livro que trata da consumação da salvação, do final, né? É o livro do Apocalipse. E uma pergunta que surge com relação aos evangelhos: por que 4? Não 3, não 5, não 2, né? Eu já me fiz essa pergunta, né? E a resposta é relativamente simples, ou pelo menos dá para considerar. É pelo fato de ter havido, nos tempos apostólicos, 4 grupos representativos do povo: os judeus, os romanos, os gregos e a própria igreja, né? Que, na realidade, é um corpo formado dos 3 grupos. Cada evangelista escreveu para um desses grupos, adaptando-se ao caráter, às necessidades e aos ideais desses respectivos grupos. Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus como Messias, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos pela vinda dele, que era e foi prometida no Antigo Testamento. Lucas, por sua vez, escreveu voltado para os gregos, um povo culto cujo ideal era o homem perfeito. Por isso, fez que o seu livro focalizasse a pessoa de Cristo como a expressão desse ideal. Marcos, no entanto, buscou descrever Cristo como conquistador poderoso, porque ele se dirigia mais aos romanos, cujo ideal era o poder e o serviço. João, no entanto, tinha em mente as necessidades dos cristãos, de todas as nações, e então apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais os ensinamentos acerca da divindade de Cristo e também do Espírito Santo, né? Então é muito interessante isso, né? A esse respeito, devemos lembrar de que a mensagem dos evangelhos dirige-se à humanidade em geral, visto que os homens são os mesmos em todas as épocas, né? Eu já me perguntei muito: gente, essa Bíblia foi escrita há tanto tempo e tal, e isso está valendo hoje? Lógico, porque mudou tudo, né? Nós já passamos aí pelo fax, né? Pelo telefone da Motorola, que era um rádio, né? Enfim, quanta coisa mudou. E o homem? O homem continua o mesmo. Problemas de caráter e os mesmos problemas, nós não mudamos, né? Os antecedentes revelam mais uma razão para a existência de 4 evangelhos, a saber, um evangelho só não teria sido suficiente para apresentar os vários aspectos da personalidade de Cristo. Cada um dos evangelistas focaliza-o de um ângulo diferente. Mateus apresenta-o como rei, Marcos como conquistador e servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Essa visão de Cristo é como a de um grande edifício. Só um lado pode ser exibido de cada vez. Então, houve aí um critério, obviamente, né, sob a orientação de Deus, para que os evangelhos fossem apresentados dessa forma, né? O fato de os evangelistas terem escrito seus relatos de diferentes pontos de vista explicará diferenças entre eles,
suas omissões e adições. Então um complementa o outro, né? Tá certo? Os autores não procuraram produzir uma biografia completa de Cristo, não foi isso. Levando em consideração as necessidades e o caráter do povo para o qual escreviam, escolheram os acontecimentos e discursos que mais destacassem exatamente sua mensagem especial, né? Exemplificando, Mateus escreveu para o povo judeu, fez que tudo no seu evangelho, a seleção de discursos e acontecimentos, as omissões e adições, o agrupamento dos fatos, servissem para realçar a missão messiânica de Jesus. Então nós vamos, durante os próximos dias agora, analisar os evangelhos, tá? Nós vamos ver, é muito rápido, enfim, como eu disse, tem um propósito da gente fazer um resumo de cada livro, né? Vamos ver se a gente consegue, mas esse é o objetivo, é você saber agora que nós estamos no Novo Testamento e vamos começar pelos 4 e você já sabe por que são 4 evangelhos. Então, o que eu te oriento, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ler é fácil, né? Mas nós temos que estudar, porque estudar nós vamos guardar as informações e você vai ver uma diferença, que lá no final do livro de Apocalipse tem uma página, um texto que diz: feliz aquele que lê, ouve e guarda, logo no início. E no final do livro tem um outro texto: feliz aquele que guarda, porque nós não vamos ter mais tempo de ler e nem ouvir. Então preste atenção, procure guardar as informações que você vai estudar. E é isso que eu recomendo para si, recomendo para mim e para minha família. Que Deus nos abençoe, nos dê uma feliz sexta-feira e um excelente sábado, em nome de Jesus. Amém.